Amém. Vamos ler então? Segundo livro de Crônicas, capítulo 7, vamos ler a partir do verso 11. Diz assim a palavra do Senhor: Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: Ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim como um templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. Amém? Então, gente, se tratando da nossa vida espiritual, a gente tem, vamos dizer assim, dois trabalhos a desempenhar. Um deles é o trabalho que a gente poderia chamar de estruturação. A gente estrutura a nossa fé de uma forma consciente, aprendendo e estudando a palavra de Deus, por exemplo. Há um grupo grande da igreja que está engajada naquele plano de leitura que nós propomos. Há um outro número de irmãos que não estão nos acompanhando, mas já vinham com os seus próprios planos de leitura anuais, diários. Há da parte daqueles que de fato nasceram de novo uma preocupação e um empenho no sentido de alimentarem a sua fé, sua forma de pensar, de nutrirem suas mentes com a palavra de Deus. E tudo isso que a gente vai aprendendo, a gente vai agregando esse conhecimento e se torna uma espécie de patrimônio que está ali, guardado. Não é? A gente não perde isso. O conhecimento, esse caráter estrutural da fé, mesmo que com a nossa vida, talvez a gente não consiga ser tão coerente com aquilo que a gente já sabe ser verdade, está ali guardado. Por exemplo, o Senhor Jesus, quando começou o seu ministério aos 30 anos, pouco se fala sobre ele gastando tempo estudando a palavra de Deus, mas ele já era profundo conhecedor da palavra de Deus, considerado rabino por muitos, mestre. Por quê? Porque ele havia investido nessa estruturação da sua consciência bíblica, da fé. A fé dele não era uma coisa açucarada, superficial, era uma coisa muito bem construída. Mas também, ao mesmo tempo que a gente tem que desempenhar o trabalho de estruturação, há um trabalho de manutenção. E essa manutenção não é uma coisa que a gente construiu ao longo de anos e, de repente, se eu ficar aí uma semana sem trabalhar, está tudo bem. Não está tudo bem. A manutenção tem a ver com a nossa vida de oração, com a nossa vida de comunhão, com a nossa adoração, com o nosso relacionamento com Deus. Tem a ver com algo muito mais dinâmico, urgente, necessário para hoje. Tem a ver com o maná que cai do céu todo dia, e eu preciso buscar a Deus todo dia, eu preciso manter o meu coração aceso. Uma coisa era o templo, o altar, outra coisa era o sacrifício que era trazido, a lenha que tinha que se manter ali para o fogo não se apagar. Esse era um trabalho diário, era um empenho por essa manutenção. E é claro que às vezes o trabalho de conhecimento motiva mais a gente, porque é algo muito mais objetivo, palpável e que pode até trazer algum status em alguns ambientes. A gente luta aqui para não valorizar essa arrogância espiritual, teológica, não é? Bíblica, mas esse trabalho de manutenção muitas vezes não traz essa glória humana, muitas vezes não ganha visibilidade e notoriedade, mas a gente precisa buscar, sem dúvida. No caso aqui desse texto, o que Deus está fazendo é unindo um trabalho ao outro, dizendo assim: olha, Salomão, vocês acabaram de construir esse templo para mim, mas esse templo, essas luzes, esse som, tudo isso, toda essa estrutura religiosa,
que me agrada, ela só vai ter algum sentido se vocês usarem tudo isso como meio de se aproximarem de mim, como meio de me buscarem, de se relacionarem comigo, de fazerem uma manutenção constante da relação de vocês comigo. Não tratarem toda essa estrutura como mera forma de envaidecimento espiritual. Olha como nós somos o povo da aliança, como nós somos o povo eleito, olha o nosso templo suntuoso. E Deus adverte, então, falando, olha, o que eu quero nesse lugar não é esse lugar. O que eu quero nesse lugar não é a contemplação do monumento, das pedras. O que eu quero nesse lugar é que vocês, nesse lugar, me busquem de todo o coração. Que nesse lugar vocês venham até a minha presença com sede e se relacionem comigo e me busquem. Hoje a gente sabe que quando a gente fala de templo, a gente não está falando desse lugar onde a gente está reunido agora. Templo, no conceito teológico, somos nós mesmos, não é? Hoje, na nova aliança, se a gente sair daqui ali para a praça vira igreja, porque é o lugar da habitação de Deus, e a habitação de Deus hoje é o nosso próprio coração. O apóstolo Pedro diz assim, 1 Pedro 2,5, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Ele usa esse linguajar da antiga aliança judaica para falar assim, olha, hoje vocês são lugar de habitação de Deus, vocês são pedras vivas, vocês são o templo do Senhor, e do mesmo jeito que Deus queria se relacionar com o seu povo, naquele templo, na antiga aliança, hoje Ele quer se relacionar com vocês, no coração de vocês, no corpo de vocês, que é santuário do próprio Deus vivente. Esse é claro que é um grande mistério revelado pela palavra de Deus. Então, do mesmo jeito que Salomão foi próspero na edificação daquele templo, Deus quer que nós sejamos prósperos na edificação e manutenção desse templo aqui, de nós mesmos. Coisa que me marcou muito no seminário, na verdade a primeira aula que eu tive no seminário, o professor falou, a obra de Deus, em primeiro lugar, somos nós mesmos. Às vezes a gente está tão empenhado com a obra de Deus que a gente se esquece de que a obra de Deus é primariamente nós mesmos, nosso próprio coração, e a gente está tão ocupado com a obra de Deus, que a gente deixa de fazer a obra de Deus no nosso próprio coração, nesse templo. E aí aqui, o Senhor começa o texto, ou essa sessão que a gente leu, estabelecendo que tipo de aliança seria essa. Não se trata de um relacionamento em que a gente bate um papo cabeça com Deus, em que Deus fala de igual para igual com a gente. Ele começa no verso 12 dizendo, olha, eu escolhi este lugar para mim, como um templo para sacrifícios. Se eu fechar, se eu estancar a chuva, se eu mandar gafanhotos que devorem o país e enviar uma praga ao meu povo, o tempo inteiro eu estarei no governo e à frente, de modo que quem determina o que é verdade, o que precisa ser buscado nessa relação, é o próprio Deus. Por quê? Porque só Ele tem consciência da verdade e da justiça. Só Ele pode nos revelar isso. E Ele faz isso como um Pai de amor. E Ele então, do alto da sua santidade plena, olhou para o homem e não tinha obrigação moral nenhuma de se mover na direção do homem, de criar um meio de relacionamento, de criar toda aquela estrutura religiosa da antiga aliança. Mas ele faz isso movido tão somente por amor e por misericórdia e por graça. Já viu gente falando assim, no Antigo Testamento era o tempo da lei, agora é o tempo da graça, depois de Jesus é o tempo da graça. Essa noção é muito equivocada. Na verdade, a graça de Deus, ela é manifesta de modo claro a partir da queda. Porque a partir do momento que o homem volta as costas para Deus e se rebela, Deus não tem mais obrigação moral nenhuma com o homem. A aliança foi rompida. Mas o Senhor se revela, se move
e passa esse recado claro: eu quero ter um relacionamento com vocês, meu povo, com vocês, meus servos. Quais são, então, os termos desse relacionamento? Primeiro deles, a gente vai explorar mais esse verso 14 aí, que Deus nos convida a assumir a nossa identidade. Identidade de um povo que não governa a si próprio, mas que tem um Senhor, um Rei soberano, que sabe todas as coisas, que determina todas as coisas. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, grande parte dos problemas que a gente enfrenta tem a ver com o fato de que muitos que hoje, nominalmente, se dizem igreja, se dizem cristãos, não têm consciência do que é ser cristão, ser igreja. Não têm consciência da identidade para a qual foram chamados. Semana passada a gente ouviu o pastor Marcão falar do papel do Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo, ele molda a nossa identidade segundo o padrão de Cristo, segundo a referência que é o próprio Cristo e o caráter do Senhor, e a gente então vai deixando de ser esse eu deformado pelo pecado, para dar lugar a um novo eu refeito segundo Cristo, segundo a beleza da santidade do Senhor. E a gente precisa buscar construir a nossa identidade em Cristo, no caráter dele, no exemplo dele, nos valores que ele viveu, encarnou e pregou. Vejam como é interessante, o Senhor, tanto no Antigo Testamento como no Novo, o tempo inteiro trabalha com a construção de uma identidade, conscientização. Vocês são o meu povo, a minha noiva, e vocês precisam aprender a viver com base nisso. 1 Pedro 2, verso 9, olha o que ele diz. Pedro está aqui, assim, determinando, esclarecendo para a gente quais são os termos dessa identidade. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Vocês são o povo que foram alcançados pela misericórdia, pelo amor de Deus. Vocês são o povo por quem o Senhor morreu. Vocês são o povo com quem o Senhor sonhou e traçou um plano para viver com vocês eternamente. E o Senhor então vai revelando a beleza do seu plano, que levou, por exemplo, Davi a enfrentar tanto o leão como o urso, como também Golias. Em que ele falou que foi? Vou em meu nome, na minha valentia, na minha coragem, porque eu sou o cara. Ele não disse isso, ele disse: eu vou em nome do Senhor. E quem são eles, esses incircuncisos, para afrontar os exércitos do Deus vivo? O que é isso? É alguém que tem consciência da sua identidade. Classe Vida Plena, a gente tem um ponto lá que a gente trabalha, não estou fazendo propaganda do meu módulo não, tá? Que a gente trabalha essa questão da identidade do cristão. Muitos cristãos têm a ideia de que eles estão vivendo no embate com as trevas de igual para igual, e o inimigo é muitas vezes mais forte que a gente, quando na verdade a gente vai estudar a Bíblia e descobre que nós reinamos com Cristo sobre todo principado e potestade. E isso não é triunfalismo, isso é o Evangelho de Jesus, porque toda a glória e todo o mérito por isso está em Jesus e no que Ele fez na cruz por nós, amém? E o problema é que a gente não toma consciência disso. O que levou Paulo a se alegrar nos sofrimentos por amor a Cristo não foi uma atitude louca e ensandecida. O que fez isso foi a consciência de quem ele era. E aí ele podia viver com pouco, viver com muito, viver abastado, viver sofrendo, viver alegre, dentro da cadeia, fora da cadeia, não importava, porque ele tinha consciência do chamado dele, do que ele estava fazendo, do porquê ele estava fazendo o que estava fazendo, passando pelo que ele estava passando. E isso acontece com a gente também. Então, a gente precisa resgatar essa consciência. O convite de Deus é para que a gente se entenda assim, o meu povo, que se chama pelo meu nome, e a gente precisa recobrar essa consciência.
vivo, não eu, mas Cristo vive em mim. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Veja como Paulo tinha isso muito bem firmado. Marcon leu na semana passada, a meditação foi em cima de 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. É nova criação, há uma nova identidade em construção a partir de agora. E essa identidade tem como referência Cristo. Então, o primeiro convite de Deus para nós tem a ver com o fato de que nós já nos despimos do velho homem com suas práticas e nos revestimos do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Amém? Colossenses 3,9 diz isso. Segundo aspecto aqui para a gente ressaltar do texto, no sentido desse convite que o Senhor faz a um relacionamento com Ele, é um relacionamento em que nós o adoramos, é um convite à adoração. Quando Ele fala assim, se humilhar, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, que tem consciência de quem é, se humilhar. Se a gente tem consciência de quem Deus é e de quem nós somos, nós vamos nos humilhar. Nós vamos nos curvar e adorar a Deus de todo o nosso coração, porque não há outra coisa a ser feita. E a atitude de adoração, de prostração e de humilhação, não faz a menor diferença para Deus, no sentido do ser dele. Não muda Deus em nada, Ele continua sendo igual, se a gente adorar Ele ou não. Deus não precisa da nossa adoração para, de algum modo, ser motivado, nutrido, alguma coisa desse tipo, com essas categorias humanas. Deus não tem um ego volúvel, afetado pelo pecado. Deus continua sendo Deus, mesmo que ninguém o adore. Então, quando Ele nos incita a nos humilhar diante dEle, é porque essa atitude é uma atitude necessária, remediativa, para o veneno do pecado no nosso coração, do ego idolatrado, adorado. A gente se ama, a gente é apaixonado por si mesmo, a gente acha que as nossas ideias são as melhores, e o Senhor quer que a gente ponha nosso ego no altar dEle, e quer que a gente se humilhe diante dEle. E esse é um exercício não apenas importante, não é um exercício, quem sabe, optativo, é um exercício vital, porque se não há adoração, se eu não tenho essa atitude diante de Deus, sem dúvida nenhuma, eu vou naufragando no meu próprio orgulho, à semelhança de Satanás. E a gente precisa parar e pensar nisso. A única forma de a gente ser transformado, de expurgar do nosso coração a idolatria ao nosso próprio ego, é adorando ao Senhor. Adoração é um exercício necessário e vital para todo cristão, porque é nele que a gente é curado da cegueira para a nossa própria miséria, nele que a gente exercita essa consciência de quem Deus é, santo, 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 e de quem nós somos, miseráveis, pobres, cegos e nus, carentes completamente da graça e da misericórdia dele, por isso, tratáveis. Sim, essa atitude de humilhação, não tem como haver tratamento. Eu não vou ouvir ninguém tem nada a me ensinar, ninguém tem nada a me dizer, porque quem vai me ensinar alguma coisa? Não é? Mas quando eu deponho o meu ego no altar do Senhor, aí algo acontece. João Batista, quando olhou para o Senhor, e o Senhor se aproximou, qual foi a palavra dele? Agora importa que ele cresça, que eu diminua. Será que a gente tem falado isso constantemente? Agora importa que o Senhor cresça na nossa vida e que a gente diminua. Será que a gente tem buscado diminuir? Não é isso que a gente vê, por exemplo, nas redes sociais, não é? Nenhum de nós está livre de pecar ali nas nossas expressões de opiniões, mas o que existe ali é uma fogueira de vaidade deliberada, de egos inflamados, se digladiando publicamente nas redes sociais. Pecado, não é? Uma coisa é a gente expor a verdade do Evangelho, doa quem doer. Outra coisa é a gente impor opiniões pessoais,
goela abaixo das pessoas e as pessoas a nós. É diferente. Então, o convite do Senhor é para que a gente tenha ousadia para pregar o Evangelho, intrepidez, mas não seja arrogante nessa imposição. Pedro diz assim: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Quando Ele nos incita a nos humilhar diante da poderosa mão de Deus, em seguida, o que Ele fala? Lancem sobre Ele a ansiedade de vocês. Gente, vocês têm sofrido muitas vezes porque vocês não têm se humilhado diante da poderosa mão de Deus. A ansiedade tem intoxicado a alma de vocês, porque são vocês o tempo todo com o cetro na mão governando. Porque vocês estão à frente da coisa toda. Agora, o dia que vocês entenderem que Ele tem cuidado de vocês e lançarem sobre Ele toda a ansiedade de vocês e se humilharem debaixo da poderosa mão dEle, aí tudo vai mudar, amém? Esse é o convite do Senhor, quando nós nos curvamos à vontade de Deus e preferimos assumir e preferimos deixar que Ele assuma o governo das nossas vidas. Então, segundo o convite de Deus é que a gente se humilhe e adore como meio de libertação da nossa própria egolatria, das nossas próprias prisões, que a gente mesmo acaba se encaixotando. O terceiro convite aqui, claro, na palavra de Deus, é um convite à intimidade. Então, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, aí sim, depois de uma atitude de adoração, de autoesvaziamento, aí o acesso a um relacionamento se torna verdadeiro, não é mais utópico. E orar, buscar a minha face, e orar. Orar é fundamentalmente relacionamento com Deus, não é um diálogo de igual para igual, é um relacionamento ao qual Ele nos convida, Ele nos chama a desfrutar, é um hábito fundamental e de manutenção da nossa fé por excelência. Não existe fé sem oração, não existe exercício de fé sem oração. A igreja que não ora é apenas um clube religioso. Igreja que não ora, irmãos queridos, se a gente não estiver vivendo uma vida de oração e buscando orar juntos e fazer da oração o ar que a gente respira, né, o relacionamento constante com Deus, não apenas momentaneamente, nas minhas devocionais diárias, 20 minutos, 30 minutos, mas se a oração não for uma relação constante minha com Deus, ao volante, trabalhando, tomando banho, onde eu estiver, que tipo de relação é essa? Esse não é o convite do Senhor para nós. É um convite em que a gente ora, como Paulo diz em Tessalonicenses, continuamente. Orem no Espírito, ele fala em Efésios 6, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. E Paulo vai encorajando a igreja, repetindo isso: orem, orem, orem. Porque se não há oração, não há relacionamento com Deus. E a gente vive, e a gente se torna um clube religioso, um gueto fechado, ensimesmado, enclausurado, insensível, impiedoso muitas vezes. Mas a oração desperta a piedade e faz a gente, de fato, pensar e repensar todas as coisas. Até aproveitando o gancho de Paulo aqui, você tem orado pela igreja, tem orado pelos pastores, pela liderança da igreja. A gente crê que Deus fala especialmente, sustenta especialmente o ministério da igreja através da oração. Tem uma experiência, eu já contei uma vez aqui, de 5 jovens irlandeses que foram
assisti o pastor Charles Spurgeon na Inglaterra, no Tabernáculo Metropolitano. Isso foi 150 anos atrás aproximadamente, pouco menos talvez. E aí quando chegaram lá, chegaram mais cedo, foram de trem, naquela época, e um senhor de idade viu aqueles jovens no banco, esperando o momento do culto, e era muito cedo ainda. Ele disse: olha, vocês não querem conhecer a igreja, o templo? Aí sim, você pode mostrar para a gente? Posso. Vem aqui que eu vou mostrar um negócio para vocês. Aí desceu até o porão do templo e tinha ali uma sala grande com 400 pessoas orando. E aquele senhor então disse para aqueles 5 jovens irlandeses: isso daqui que vocês estão vendo é o sistema de calefação da igreja. Ele tinha dito: eu quero mostrar para vocês o sistema de calefação. O sistema de calefação são essas 400 pessoas orando para que Deus use hoje poderosamente a vida do pastor Spurgeon. E eles ficaram impactados com aquilo e se sentaram para esperar a hora do culto. E no momento que o pregador foi subir, quem era? Era aquele senhor que tinha levado ele de lá para conhecer o sistema de calefação da igreja. Isso é uma história interessante, até um pouco engraçada, irmãos, mas a verdade é que ela revela o que a gente precisa, o nosso oxigênio. A gente precisa orar mais. Nossas reuniões de oração precisam ser mais concorridas. A gente tem visto um mau exemplo da pouca procura da reunião de oração de quinta-feira, muitas vezes se reproduzindo na sexta e no sábado também. Adolescentes na sexta, jovens no sábado, eles têm a reunião de oração deles. E você vê a luta deles, às vezes, para juntar um grupinho, para chegar 1 hora antes do culto, para orar. Por quê? Porque não há consciência de que Deus quer ser buscado e precisa ser buscado em oração, de que Deus nos convida a um relacionamento. E isso não é porque Ele é alguém com pires na mão, carente, mas Ele é porque Ele entende que a gente precisa desse relacionamento, porque esse relacionamento é vital para nós. Não é uma opção para nós. Se a gente não acordar a tempo e não dispuser o nosso coração a orar mais e a buscá-lo mais em oração, a gente vai, sem dúvida nenhuma, arrefecer e a nossa fé pode minguar e morrer. Quarto convite do Senhor aqui nesse texto é um convite à santificação e se afastar dos seus maus caminhos. Não existe relacionamento, esse relacionamento que Deus quer ter com a gente, na vida de pessoas que não têm vivido uma luta verdadeira, sincera e firme contra o pecado. Pessoas que nasceram de novo, odeiam o pecado, visceralmente, sentem pavor de pecado, sentem tristeza, peso e arrependimento toda vez que pecam. De forma alguma vivem deliberadamente em pecado, de modo que, se você consegue fazer isso, questione se há salvação, porque foi o que aconteceu com o jovem rico. Ele questionou a salvação dele, porque ele conseguia viver amando mais as riquezas do que a Deus, e a gente tem que questionar mesmo, porque quando a gente nasce de novo, tudo que a gente quer é agradar ao nosso Senhor, é viver para a glória dEle, é alegrar o coração dEle, é viver segundo a palavra dEle, que diz: as suas maldades separam vocês dos seus Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dEle. Os nossos pecados separam a gente de Deus, e se a gente diz que ama a Deus, a gente quer se relacionar com Ele, mas se existe alguma coisa que atrapalha esse relacionamento, a gente quer a todo custo acabar com isso, dar um fim nisso, dizer não para isso. E esse é o momento. Senhor, eu adoro isso, eu amo isso, mas toma aqui, não dá mais para continuar, eu quero viver com o Senhor, porque nada é mais importante do que o Senhor. O seu relacionamento afetivo, namoro, seu emprego, se está te levando à corrupção, não é mais importante que o seu Deus. Seu namoro, se te leva à impureza, à imoralidade, não é mais importante que o seu Deus. Se os seus amigos só te levam a cair e a tropeçar, eles não são mais importantes que o seu Deus. Buscar ao Senhor de todo o nosso coração, muitas vezes vai exigir um preço de nós.
E a verdade é que há uma noção tão distorcida da graça de Deus hoje em muitos redutos evangélicos que o que se vê praticamente é a seguinte ideia: todo mundo que prega sobre santificação é hipócrita, porque ninguém consegue se santificar plenamente. Então parece que há uma certa pregação anti-santificação, e é legalista todo mundo que prega sobre isso, e fala sobre o pecado. A ideia que a gente tem falado aqui reiteradas vezes, do politicamente correto. Isso tem acontecido em muitas vezes. Mas foi o próprio Senhor Jesus que diz o seguinte: olha, se a justiça de vocês não for muito superior à dos escribas e mestres da lei, de modo nenhum vocês entrarão no reino dos céus. O reino dos céus é uma experiência exclusiva para pessoas que estão buscando viver uma vida santa, que agrada a Deus, que alegra a Deus, que obedece a Ele. Vocês são meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai. E as pessoas editam a pregação de Jesus, tiram esses textos da pregação dele. E ele foi muito mais radical do que qualquer pregador venha a ser desse púlpito aqui. O apóstolo Pedro aplica essa lei, esse caráter legal à vida cristã. Ele diz assim, 1 Pedro 1,15: assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem mácula e sem defeito. Amém? Pedro está falando, gente, se o nosso Senhor era sem mácula e sem defeito, nós precisamos com temor e tremor buscar viver uma vida reta neste mundo. E tudo que tente atacar isso, chamar de santarrão, de hipócrita, isso ou aquilo, vem do diabo. Você tem que repreender. Porque a gente tem visto esse discurso na boca de muito cristão, legalismo. Qualquer um que fale sobre santidade é hipócrita, não é? E é aí essa permissividade, essa distorção da doutrina da graça, do fato de que a gente é salvo só pela graça. E é claro, todos nós somos, mas isso não exime a gente da responsabilidade de buscar viver uma vida santa. Verso 16, ele termina essa sessão dizendo: escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Agora, na nova aliança, ele diz assim: escolhi e consagrei o Jonatas para que o meu nome esteja nele para sempre. Amém? Escolhi e consagrei, fala o seu nome aí, para que em seu coração esteja o meu nome para sempre. Que nos distingue dos demais homens não é o que professamos, mas o modo como vivemos o que nós professamos. O Senhor, então, vejam que maravilhoso, irmãos, encerra esse verso 14, fazendo uma promessa. Ele impõe as condições, diz assim: olha, se vocês viverem uma vida de oração, de adoração, de santificação, uma vida de consciência da identidade que vocês têm como meu povo, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Como explicar um Deus santo, 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 se movendo na direção de pecadores como eu e você, indignos, impuros, imundos, cheio de amor no coração, e falando assim: eu quero perdoar, eu quero curar, eu quero libertar, mas eu preciso que vocês me busquem, porque eu quero atuar, agir, intervir na vida de vocês, limpar o que precisa ser limpo, transformar o que precisa de mudança. Quem não deseja isso de todo o coração?
mas a gente precisa aceitar as condições que Ele impôs, amém? Algumas aplicações finais aqui para você anotar. Primeira delas, para a gente encerrar: não se conforme com um caráter diferente do de Cristo. Jonatas, mas a gente não vai alcançar isso. A Bíblia garante para a gente que a gente, enquanto estiver nesse mundo, vai ser pecador. É verdade. E Deus não espera de nós perfeição, mas Ele espera de nós sinceridade, e que a gente o busque de todo o coração, e que a gente persiga a imitação dEle. Isso é discipulado cristão, enquanto a gente estiver aqui, nessa passagem. Segunda aplicação: adore sempre, para que Ele cresça e você diminua, amém? Esse é um exercício que a Bíblia propõe a nós, um exercício vital para a nossa fé. Adore sempre, não só domingo, não. Adoração é o modo como você vive e se porta diante de Deus, onde você está, modo submisso, onde você está. Se você está dirigindo, tem um impulso de agir mal, mas você se humilha diante da poderosa mão de Deus ali dirigindo. Isso é adoração. Você fala: Senhor, não eu, mas o Senhor em mim. Você tem um impulso de agir mal com as pessoas e não age. Você está com um coração submisso, humilhado, sujeito à poderosa mão de Deus. Terceiro, faça adoração um hábito corriqueiro e vital. Um hábito do seu dia a dia, não de meia hora de devocional, não. Viva a oração, fale com Deus em todo o tempo, quebre essa barreira maligna, que muitas vezes te faz envergonhado e percebendo a Deus como um ser muito longe, muito distante. Esse não é o nosso Deus. Nosso Deus vive dentro de nós, Ele é uma chama que queima no nosso coração, amém? E quer se relacionar com a gente, está nos convidando a isso, e quer que a gente se volte para Ele, busque a Ele, e fale, como o salmista fazia. É muito gostoso ler os salmos por isso, porque eles rasgam o coração, e falam abertamente, e confessam pecado, e dizem para Deus o que eles não estão entendendo. Por que Deus está agindo assim comigo, Senhor? Por quê? E dão uma ordem para a alma: porque você está batido, a minha alma, espere em Deus, pois ainda o louvarei. E esse diálogo constante de uma alma sedenta pelo Senhor, é isso que o Senhor espera de nós, amém? Vamos orar? Senhor bendito, obrigado mais uma vez pela Tua palavra, que revela para nós que o Senhor não é esse Deus distante, frio, mas um Deus relacional, presente. Não é um Deus que fala conosco, Pai, de um modo frio e meramente legal, mas é um Deus que nos convida a um relacionamento. Senhor, queremos viver em constante relacionamento com o Senhor, queremos viver uma vida que Te agrada, queremos que nossos corações ardam pelo Senhor, queremos, Senhor, nos dispor a Te buscar mais em oração, seja em reuniões, seja no quarto com a porta fechada, em secreto. Em todo caso, queremos Te buscar, Senhor. Queremos que o Senhor derrame sobre nós, sobre a Tua igreja, uma sede do Senhor sem precedente, uma sede de Te buscar, porque cremos que a esperança para a nossa nação não está em outro lugar, senão em o Teu povo, que se chama pelo Teu nome, se voltar para o Senhor, confessar seus pecados e Te buscar de todo o coração. Por isso, vem sobre nós e começa em nós uma grande obra em nossa cidade e em nossa nação, para a Tua honra, louvor e glória, Senhor. Amém, Pai.